Henrique voltou ontem e Everton até o fim do ano, Arrascaeta, Virilha ontem, um mês fora. E eles têm mais 10 dias de janela e dinheiro. Isso. É evidente que o Flamengo vai pro mercado. O Marcos Braz, o vice-futebol do Flamengo ontem, depois da goleada pro Botafogo, ele deu entrevista e ele foi perguntado sobre os reforços e ele disse, vocês já sabem, a gente tá negociando, um dos nomes é o Michael. Não, e esse tá praticamente... E ele disse, eu só não vou confirmar porque o contrato não tá assinado. Então, ele... Mas não vai ficar só nisso, não, eles vão mais. O Grêmio tentou, mas não vai levar e eles vão tentar outros reforços também. Mas isso reforça o Everton Cebolinha, que tá machucado. Que só volta no que vem. Mas isso reforça a ideia como o plano do Renato não é Monsalvo e Cristaldo juntos, né? Porque ele já tem o Soteldo, ele queria o Michael pra ser o cara da direita, pro lugar do Pavon e seguir tendo só um meia. O problema do Michael também é o lado financeiro. O Flamengo tá abraçando uma conta bem alta. Chega porque quase a 2 milhões, né? E a nação flamenguista? E aí, o que é que vocês acham? Michael no Flamengo. Pessoal, tá deixando os gremistas, né? Com raiva, né? Os gremistas de orelha em pé. Que era um desejo, né? Um desejo aí de Renato Gaúcho. Mas Michael tá acertado com o Flamengo. Acordo fechado, o jogador só assinar contrato e tá deixando a imprensa gaúcha de orelha em pé, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Rádio GZH, o link vai estar na descrição. Ficou curioso? Quer saber o que vai rolar no vídeo? Então fica até o final. Mas antes, pessoal, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pois é, Michael fez uma promessa para o Marcos Braz, né? Quando ele voltasse para o futebol brasileiro, o clube seria o Flamengo, né? Tá cumprindo sua palavra, mas vamos ser bem realistas, né? A questão salarial também pesou, né, pessoal? Gremistas estão indignados porque não tem dinheiro para cobrir uma oferta do Flamengo, né? O Flamengo vai pagar aí quase 2 milhões de reais a Michael por mês, né? Quem diria, né? E Michael é cotado para chegar e a salvação do Flamengo, até porque por aquele setor onde ele joga, né, tanto na direita como na esquerda, o Flamengo está sem Everton Cebolinha, que era um dos principais jogadores até aquele momento da contusão, e está no momento de, como é que se diz, definição, né, das principais competições, né, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então a chegada de Michael é dita como a salvação do Flamengo, né, e deixou os gremistas, né, com raiva, indignados, porque queria Michael no Grêmio, né? Será que Michael vai jogar muita bola? Primeira passagem de Michael no Flamengo, jogou muita bola, né? Rendeu, produziu. Falta destacar, tá voltando porque ele quer, não é porque faltou futebol na Arábia. Era um dos melhores jogadores e Jorge Jesus afirmou, pessoal, em breve vai estar com Michael. Será que Jorge Jesus vai voltar pro Flamengo? Fique no vídeo até o final que vocês vão entender. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Créditos do vídeo, Rádio GZH, link na descrição. Vamos lá. Quarta-feira. Me tiraram do avião. Não. Te derrubaram, Pedro? Não me tirou? Não. Pedro, tá demais isso. Quarta-feira, a RCV transmite um jogo antológico, como foi o primeiro e agora o segundo promete também, que dá ideia às vezes de que outros potes, que é Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. O Botafogo ganhou o primeiro jogo. Hoje em dia é bom de ver o Botafogo jogar. E se o Grêmio passa, a qualquer momento pode dar de frente com um desses caras lá do outro Botafogo lado. Palmeiras e Botafogo, 21h30, RBS TV. No caso, esses dois times só enfrentam na final. Só a final. O caminho do Grêmio é provavelmente o Atlético Mineiro. Aí não queremos tanta coisa no ano, né, tem a volta do Gajardo, segue contratando. Anunciou a contratação do lateral esquerdo Marcos Acunha, que estava no Sevilha, que jogou a Copa do Mundo. Copa de 22. Tá chegando pro River. O River tá se reforçando bastante. O Botafogo tá jogando o melhor futebol do Brasil, disparado. E tem o melhor grupo, claro. O Botafogo gastou 320 milhões. Cara, só no Thiago Almada foi um 22, caminhão de dinheiro. 22 de Imagina. Não, mas eu vou te dar um que não custou nada, que é espetacular, o goleiro. O goleiro é maravilhoso. O Cuiabano não foi caro. Outro grande. O Cuiabano foi barato, 6 milhões de reais. Fez maravilha. Cuiabano foi baratinho. O Botafogo ontem, no segundo tempo... Cuiabano foi barato. Era 7-1, né? Era pra ser 7-1. Se ele faz todos os gols... Em determinado momento, faltavam 10 minutos pra terminar o segundo tempo. Ele tinha arrematado 12 vezes a gol. Quem? O Botafogo. Não, podia ter sido mais. Ele trucidou o Flamengo ontem. 4-1 tem um pênalti perdido pelo Thiago Almada e um lance que o Tiquinho Soares erra um gol sem goleiro. Na pequena área. É que o Botafogo daqui a pouquinho vai começar a enfrentar o Botafogo, né? Mas ele que é o pior adversário do Botafogo. Chega o segundo tempo, Potter, aí o Luiz Henrique, que é um monstro, o Luiz Henrique, né? Joga muito. Ele cansa, entra o Matheus Martins, que é do mesmo nível, que fez a temporada toda no Watford.
Era do Fluminense também, assim como o Luiz Henrique, era a base do Fluminense. Aí entra o Alan no meio campo. Aí quando o Cuiabano cansa, entra o... Marçal, né? Aliás, lateral esquerdo que foi capitão. Também formado no Grêmio, sabia, né? Base do Grêmio, assim como o Cuiabano. Então, assim, tem grupo... Tá jogando outro esporte o Botafogo. A intensidade dos caras é uma coisa. Eu não sei, vendo o Botafogo jogar, e eu vi os últimos jogos... Porque dá gosto de ver, eu não sei se Grêmio e Inter conseguiriam, nem formando uma seleção de Grêmio e Inter jogar naquela intensidade. O Inter quase empatou com o Botafogo. Tomou 1-0 na estreia do Roger. Se ele colocasse o Gabriel, não e o Johan, tá bom. Mas eu acho um exagero esse quase empatou, porque o primeiro chute a gol do Inter foi aos 35 do segundo tempo. E se faz, ele empata. Quase Próxima pauta. Não, aquele gol do Johan. Tu lembra da jogada do Johan, né? Sim, é um contra-ataque. Tem que explicar. ele tem que encobrir o goleiro e não encobre o goleiro. Tem que explicar, assim, quando o jogo tá 1-0, basta um chute. O Inter tá pronto pra começar a subir no Brasileirão. Mas tu não queria nenhuma pauta agora. Só falta começar a ganhar. Só um detalhezinho. Só isso. Vai ter que combinar com os russos, né? Temos mais notícias do Grêmio sobre O adversário do Flamengo no Rio é o Fluminense. Né? É isso, O grande rival. Eu só penso no Grêmio nesse Vasco, momento. o Flamengo Já foi o Vasco. tá levando o Michael. O Michael foi tentado por outros clubes no Brasil, né? Mas o rival do Flamengo, o Fluminense, o rival do Fluminense e o Flamengo tá levando uma reunião hoje Fosse muito habilidoso para tratar isso é informação porque o Grêmio poderia contratá-lo, né? O Grêmio queria pegar o dinheiro do Gustavinho. Não é o viés negativo do Grêmio. Fosse muito habilidoso. É que você tem que pensar o Flamengo com 30 milhões de folha e o jogador o Gabigol no banco, o Bruno Henrique no banco, eles estão sem Gabigol por um mês, Pedro por um mês, Bruno Henrique voltou ontem e Everton até o fim do ano, Arrascaeta Virilha ontem, um mês fora. E eles têm mais 10 dias de janela e dinheiro. Isso. É evidente que o Flamengo vai pro mercado. O Marcos Braz, o vice-futebol do Flamengo ontem, depois da goleada pro Botafogo, ele deu entrevista e ele foi perguntado sobre os reforços e ele disse, vocês já sabem, a gente tá negociando, um dos nomes é o Michael. Não, e esse ele disse que tá praticamente... E ele disse, eu só não vou confirmar porque o contrato não tá assinado. Então, ele... Mas não vai ficar só nisso, não, eles vão mais. O Grêmio tentou, mas não vai levar e eles vão tentar outros reforços também. Mas isso reforça o Everton Cebolinha, que tá machucado. Que só volta ano que vem. Mas isso reforça a ideia como o plano do Renato não é Monsalvo e Cristaldo juntos, né? Porque ele já tem o Soteldo, ele queria o Michael pra ser o cara da direita, pro lugar do Pavon e seguir tendo só um meia. O problema do Michael também é o lado financeiro. O Flamengo tá abraçando uma conta bem alta. Chega porque quase a 2 milhões, né? Um salário superior a 2 milhões de reais. Fora as luvas. E até o que eu vi hoje de manhã foi como ele ainda tinha 6 meses. Ele tá saindo livre, tá? Mas ele ainda tem teria 6 meses de contrato. Uma coisinha. Tem que sempre negociar essa ponte. Isso era um valor alto. Foi campeão. Comemora. Michael com 2 milhões de salário é bom o Grêmio não Nós falamos é bom perder esse jogador. Isso não tem nenhuma explicação. Na sexta-feira a gente comentou sobre isso. Esse jogador, com 4 anos de contrato, considerando 2 milhões e pegando 15 milhões de luvas, ele teria um contrato de 110 milhões. Isso é o dobro do que o Grêmio vai faturar com o Gustavo. É óbvio que não é assim que é feito futebol, porque o outro time oferece mais, porque ele tem mais e blá blá blá. Né? O Flamengo vai arrecadar mais de 1 bilhão de reais. Mas então, isso não é caro pro Se o Flamengo começar a errar, ele vai arrecadar 900. Mas é que o ano passado ele errou, perdeu e continua. Experimenta continuar perdendo agora pra te ver. Não, tudo bem. Porque a folha é uns 70 milhões, né? A folha real do Flamengo é 70 pau, né? Não vamos dar migué, né? O Inter somando tudo e apresentado no conselho, não sou eu que tô dizendo, é de 25 milhões. É que assim, é que tem que ter um padrão. Você viram a mulher do breaking da Austrália nas Olimpíadas, né? Ela fez uma apresentação que ela tomou nota 0 de um árbitro. E aí, ou uma árbitra. E aí perguntaram, tá, e aí, é que o que eu faço lá? Eu tenho alguns movimentos que são obrigatórios, e aí eu comparo com quem tá, porque é um páreo, né? É um páreo. Dança uma pessoa, dança outra. Aí eu comparei com a outra, dei 0. Assim, sabe? Tem que ter uma comparação no futebol brasileiro. Alguém tem que falar assim, não, Michel, desculpa, cara. Não dá. Não, mas não é pro Michel que você diz isso, é pro dirigente. Não, por isso que eles vão arrebentar e vão quebrar. Vai ter muito clube quebrando por causa disso. Quanto mais fatura, mais o único clube brasileiro, o único que eu considero que consegue, que tem conseguido, melhor dizendo, montar dentro do modelo jurídico brasileiro. O futebol dá prejuízo no Brasil, ponto. A gente tem que entender isso, ele dá prejuízo. Ele dá prejuízo porque se administra mal? Acho que ele dá mais prejuízo porque se administra mal. O Flamengo é o único clube que está conseguindo se construir.
em cima da publicidade, em cima dos direitos de imagem e em cima da venda de jogadores, que é o modelo de negócio do Brasil. Todos eles têm um pré-trabalho, mas todos eles linkados ao campo. Todos, não, porque está ganhando. O business, não, mas o business do Flamengo, o negócio do Flamengo é esse. Sim. Diferente, por exemplo, o Botafogo está contratando um lateral que joga na Inglaterra. Quem está contratando não é o negócio Botafogo. Não, é o dono. Sim, entendi. É o dono. Não é o negócio Botafogo que está contratando. O negócio Botafogo César, é deficitário. Qual é o lugar do mundo que tu tinha que saber mais futebol para enfrentar isso? Porto Alegre. Quem trabalha no Inter, no Grêmio, tem que saber mais de futebol Mas, de quem trabalha no Botafogo e no Flamengo. O gerente de 6 vezes mais. Vocês O acham gerente que de mercado que era do Inter, o Dave Bandeira, Foi Botafogo. foi Botafogo. Aí lá em Barcelona um dia ele trocou mensagem comigo e tava na Bélgica, porque o Textor tem um clube, o Molenbeek, na Bélgica, e ele virou o braço direito do. E esse cara era um cara muito bom que o Inter acabou perdendo. E agora ele tem dinheiro na mão. Por E exemplo, o Léo Oliveira não pegou essa boquinha. não, mas é importante dentro de. Vamos considerar, Pedro, vamos É considerar. aquele valor que a gente estabeleceu. 180. Vamos considerar que a folha do Grêmio e do Inter, ela gira em torno de 15 milhões, tá? Vamos considerar. Folha. Não, eu sei que o custo de futebol é mais. O custo todo da folha. Isso. Não, mas aí, Não, é que aí tem categoria de base. mas aí também. entra o diesel do ônibus, Isso. Eu tô falando sanduíche do folha de Mas tem que pagar, né? Não, o custo do futebol é esse número mesmo. Eu saio dinheiro da minha conta quando eu vou no supermercado, Isso. no Safari, É isso ou aí. quando eu vou botar gasolina, ou quando eu compro roupa, saio Mas dinheiro da minha conta. olha a comparação. 15 milhões de reais, tá? Vamos fazer 15 milhões de reais a título de pensamento aqui. O Flamengo é nessa mesma linha, pegando as mesmas ideias, o Flamengo é entre 30 e 35. Tá? Isso. O que tem de diferença entre o Flamengo, o Grêmio e Inter, tu criando algum tipo de comparação entre a metade da folha do Flamengo? A maior torcida do Brasil. Isso. Mas Mas tinha o Flamengo mais passou torcida por do um Brasil antes. processo. O Flamengo passou por um processo de reestruturação. O Flamengo pagou dívida, o Flamengo parou de pagar isso que tá juros. atrás, É isso que ele tá dizendo. Flamengo- É isso que tá atrás. Esse é o ponto. Mais do O que Flamengo ter se organizou. 30 milhões de torcedores. Agora, é isso aí. agora o engraçado é ver, porque o Flamengo sempre disse, não, eu me reorganizei, eu Falta tenho o mais Corinthians dinheiro. fazer isso. Né, é o mercado. Aí o Landim vazou um áudio dele, uma informação dele no grupo de WhatsApp do grupo político dele. Ele dizendo, bem-vindos à realidade do futebol com SAF e sem fair play. Agora doeu, né? Sim, é claro. Quando queriam dividir, quando a liga foi implodida porque tu não queria dividir com ninguém o dinheiro, aí não tem problema, o Paulo né? Chico, o Paulo Francisco, bate no meio. É que a situação ficou muito mais difícil pra gente competir aqui no Rio Grande do Sul, porque o Flamengo, que a gente tá falando, que tinha tudo isso de torcida, era bagunçado, se organizou, e em meio a isso, times que antes estavam atrás de Grêmio e Inter, hoje estão à frente. Então, o último Brasileirão do Botafogo sem SAF, 2020, o Botafogo é rebaixado como lanterna. Hoje o Botafogo tem o melhor time do país. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B e hoje tem um investimento para trazer Matheus Henrique, o Wallace, o Altaro Dias, o Caio Jorge. Beleza, tá na frente Campo do- mesmo, assim, Mas- é inevitável que tem que ter algum tipo de profissionalismo no Inter e no Grêmio maior do que tem hoje. Tem que Isso é ter uma inevitável. maneira de arrecadar exatamente, mais. tá? Isso é inevitável. Pegar o dinheiro que tá fora. Mas o Inter e o Grêmio, eu vou tirar esse ano que teve uma tragédia, que tudo atrapalhou, enfim, e o Grêmio ainda tá vindo uma competição, diga-se de passagem. Nos outros anos o Inter e o Grêmio chegam. Eles chegam. Mas assim- Chegam mais longe do que o Fortaleza, do que o Botafogo. Mas é que esse Eu sei efeito que é um SAF é processo, novo, né? O Mas efeito eles SAF, chegam ainda. o efeito SAF tem 2 anos. É. A questão é a distância para quem tá acima, que é o Flamengo, ela aumentou e tem mais gente no meio do caminho. Então, se o Flamengo fizer tudo errado, tem muito mais gente para aproveitar isso. É o que do que aquela tinha história antes. da SAF cumulativa. O cara, o Botafogo, Isso. bota um caminhão de dinheiro no ano, não funcionou, não tem problema, não vai ter crise, não vai dar problema no conselho. No outro ano, mais dinheiro, e aí com o tempo tu vai formando um time. E isso é um fenômeno que tá em todas as séries. Na Série C, o líder é o Atlético, que tem 25% das ações foram vendidas para um grupo italiano. Tem outros 5% para uma construtora. Mas, Diogo, tá lá na frente de times assim, Figueirense, sabe? É que, nós Times estamos, de tradição. é que na real, mais do que ser uma SAF, é conhecimento de bola. Nação flamenguista, a mídia gaúcha aí entrou em desespero, né? Porque o Flamengo trouxe Michael, né? Que na verdade eles queriam Michael, né? Renato Gaúcho queria o Michael. Renato Gaúcho, que trabalhou com o Michael na época que foi treinador do Flamengo, né? Se deu muito bem com o Renato Gaúcho. Ele conseguiu recuperar seu futebol, né? Passou por um problema, inclusive se recuperou na época de Renato Gaúcho. E Michael chega no Flamengo, né? Assinou o contrato, quer dizer, falta só assinar o contrato, mas já tem acordo fechado, né? Uma coisa que tá deixando os torcedores flamenguistas de orelha em pé, nação.
Vou contar toda a história aqui para você ficar sabendo, né? Michael ainda tem 6 meses de contrato com o Clube Árabe, né? O time lá que Jorge Jesus é treinador. Eles acabaram de ser campeão da Copa Saudita, né? Ganhando a decisão por 4-1 do time de Cristiano Ronaldo. Michael sendo um dos destaques do jogo, né? E o que é que acontece, né? Michael estava na expectativa de voltar para o futebol brasileiro, né? Tava com vontade, todo mundo sabe que ele tem alguns problemas, né? Ele queria ficar próximo da família. O que aconteceu, né? Quando ele foi campeão, ele fez um vídeo se despedindo, agradecendo, né, o apoio da torcida, do time, dos jogadores, do treinador Jorge Jesus. Mas ficou triste depois pensando que o time árabe não ia liberá-lo, né? Inclusive, é um dos principais jogadores do time e o time árabe só liberou porque Jorge Jesus convenceu e também porque eles querem abrir uma vaga de um estrangeiro para contratar uma estrela de renome internacional que chama a mídia, né, para cima da Arábia, né? Então o Jorge Jesus conversou com o árabe, né, pediu para liberar. O árabe liberaram, mesmo faltando 6 meses para finalizar seu contrato, né? Quem foi dar a notícia foi Jorge Jesus, né? Ele estava liberado, poderia voltar para o futebol brasileiro, para o Flamengo, e disse uma frase no final: em breve vamos estar juntos novamente. Isso aí deixou os torcedores flamenguistas, né, de orelha em pé, né? Por que será que Jorge Jesus diz isso? Porque com certeza, pessoal, ele quer voltar para o Flamengo. Fez um bom trabalho no Flamengo, sem sombra de dúvida. Tem mais títulos do que derrota. Na Arábia está do mesmo jeito. Tem mais títulos do que derrota. É um fenômeno por onde passa, a verdade é essa, né? E ele se deu bem, se identificou com o time do Flamengo. E ele vai voltar a vestir a camisa do Flamengo. Se é agora, daqui 1 ano, 2 anos, ninguém sabe, né? Mas ele deixou o recado aí, né? Deu o recado a Michael, né? Em breve estaremos juntos, né? Quer dizer que ele tem o objetivo de voltar ainda para o Flamengo, né? Tomara, né? Tomara que ele volte e faça o mesmo sucesso, né? Claro, não é fácil, pessoal. Tem aquele ditado, né? O raio não cai no mesmo canto 2 vezes, né? Mas eu não sei, né? Michael tá de volta. Será que vai jogar o mesmo futebol da sua primeira passagem? Tomara, né? Porque o Flamengo tá precisando de um cara criativo, um cara que quebra as linhas. Esse jogador era o Everton Cebolinha, né? Sofreu problema, lesionou-se. Não joga mais essa temporada. Então, Michael geralmente gosta de jogar pela direita, né? Mas ele joga pela esquerda também, não tem problema, né? Michael não é aquele jogador que se limita a jogar só numa função, né? Então ele joga na esquerda também. E os gremistas estão com raiva, estão indignados. Por quê? Porque eles queriam Michael, né? Mas eles são bem realistas também, né, pessoal? Eles sabem que o poder financeiro do Flamengo é outro patamar, como diz Bruno Henrique, né? É outro nível, né? Não tem como comparar com o Flamengo, né? O Flamengo vai pagar aí mais de 2 milhões de salário a Michael, fora luvas, e não teria como competir com o Flamengo, né? Inclusive eles destacam, né? Futebol brasileiro, se tem um clube que tem um monte de desfalque, né? É Gabigol, é Pedro, Everton Cebolinha, agora Arrascaeta. Mas se tem um clube que pode ir no mercado e trazer jogadores ali para suprir essas ausências sem problema nenhum, porque tem dinheiro, é o Flamengo, né? O clube que fatura quase 2 bilhões por ano, né? E a tendência é que o Flamengo vá no mercado, traga outros jogadores, né? Talvez um lateral esquerdo, né? Um lateral direito. O Flamengo só tem um lateral direito e um esquerdo, porque agora vendeu, né? Acho que no jogo de quinta-feira vai ser o último jogo de Wesley, né? Tá deixando o Flamengo. E a gente espera, né? Que Michael consiga jogar bem. A gente espera que o Flamengo consiga passar pelo Bolívia, né? Eu acho que é um momento de turbulência. Se o Flamengo passar, as coisas vão começar a andar novamente, né? E sobre Jesus, ele deixou bem claro aí para Michael, para a torcida do Flamengo, por dirigente: em breve estaremos juntos, né? Quer dizer que ele sabe que vai voltar para o Brasil, que vai voltar para vestir a camisa do Flamengo novamente, né? Ele sabe do carinho da torcida, ele tem um carinho enorme também pelo Flamengo. Quem sabe não faça mesmo sucesso da primeira passagem. É fácil? Não. Não é fácil, pessoal. É difícil, né? A gente diz, né, que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas vamos estar aqui para presenciar, né? Jorge Jesus novamente aí no Flamengo, né? Inclusive Tito também
tá na corda bamba, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.